Ainda naquela continuação daquele vídeo sobre alergia de pele, se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender como é que é uma pessoa muito reativa de alergia. A pessoa produz muita histamina e acaba reagindo no seu corpo, fazendo uma autodefesa para você mesmo, assim. Então, sua histamina começa a comer suas próprias células, assim, achando que você está sendo atacado e ela própria acaba atacando seu sangue, sua pele, seu tudo, e você fica reativo, fica com a pele vermelha ou fica com a mucosa, né? A mucosa também é uma pele. Só que ela tá dentro do seu nariz, no olho, no ouvido, né? Então, ela também é parte da pele que é por onde as toxinas entram e a gente reage, causando uma reação muito forte da histamina. E ela começa a atacar nosso próprio corpo achando que é um invasor. Então, tem gente que não tem alergia de pele, mas tem rinite, por exemplo, que é o que eu vou falar aqui hoje. A minha mãe, ela é bem alérgica também. Eu lembro que ela ficava coçando, ela ficava assim, o nariz dela escorria. Já não é o meu caso, a gente fica, a rinite é diferente, ela espirrava, eu não espirro. Tem gente que assim dá aquela série de espirros lá loucos, parece um louco espirrando. E aí a pessoa fica até constrangida, né? Tem que explicar que é só uma alergia, que não é resfriado, não é gripe, o povo sai de perto. E é uma crise que você não para mais, assim, é terrível. Mas tem vários tipos de rinite, né? O meu, por exemplo, é de ficar coçando. Aí coça o nariz, coça o olho e tem umas carninhas dentro do nariz que inflamam quando você tá é, alérgico, que chama cornetos nasais. Se você levantar o nariz bom, acho que eu vou caçar uma imagem na internet e vou colocar aí. São umas carninhas esponjosas que ficam dentro do nariz, elas não são para tampar a sua respiração normalmente, mas quando você tá atacado, tá inchado, sua pele incha, tudo incha, né? A mucosa também é uma pele, então ela vai inchar e vai tampar toda a sua respiração. Então, uma pessoa como essa acaba ficando com o nariz entupido, aí acaba usando aquelas coisas de Sorine para desentupir o nariz, que são viciantes e a princípio ela é um vasoconstritor e aí ela é, como é que fala? Ela vai contrair os seus vasos sanguíneos e por isso aí a mucosa como um todo vai desinchar também. Mas ela acaba viciando, ela é um efeito paliativo, não trata a causa da sua alergia e vai viciando. Cada vez mais você vai ter que usar mais, você vai sentir mais entupido, vai sentir falta daquilo e sem aquilo você vai se sentir muito mal. E depois tem que fazer um desmame daquilo, sabe? E pode causar outras coisas também, né? Efeitos colaterais. Então, não façam uso disso, né? Vende em toda farmácia por aí, para quem quiser, mas isso não é a causa não é a cura da sua questão. E aliás, alergia não tem cura, né? É uma questão genética sua. A alergia também não tem cura, não. É uma condição sua que é como se fosse uma coisa autoimune, sabe? Quem tem a coisa autoimune também, doença autoimune, se ataca a si mesmo e não tem cura. É uma síndrome que existe que você tem que ficar paliativamente tratando. Então, o que que aconteceu comigo? Eu ficava com aquele nariz muito entupido, não conseguia respirar. Então, eu respirava pela boca, eu não conseguia dormir, eu dormia mal. Aí, uma pessoa que dorme mal também tem apneia, sabe? Ou ronca, ou tem apneia, baba, tudo. Porque você começa a respirar pela boca e acorda com a garganta ressecada e tossindo. E por respirar pela boca você pega muito mais resfriado, você pega muito mais gripe, porque o nariz tem aqueles pelinhos lá para você filtrar as bactérias e vírus que entra por ali, poeira. A boca não, né? Então, se você é uma criança muito alérgica, normalmente você vê, não é o meu caso, mas aquelas crianças que têm uma arcada funda, né? As pessoas que respira muito pela boca e acaba tendo uma má formação na arcada dentária, em todo o crânio, porque não conseguia respirar pelo nariz e respirou pela boca e aconteceu isso, né? Então, acaba tendo umas deformidades também. Eu sempre fui alérgica, sempre, desde criança me lembro, ficava coçando o nariz, fungando e pegava muita gripe, sabe? Muito problema de sinusite também eu tinha.
porque você acaba acumulando muita secreção. Quando você é alérgico, você está produzindo lá os leucócitos, né? Aqueles líquidos lá branco que é de alergia. E às vezes sai pela pele, né? Quando você está com muita coceira, aí sai aquele líquido lá, é líquido de alergia, que são as histaminas, os leucócitos, tudo que ele manda ali para se proteger. Então, quando você tem uma alergia de rinite, você produz muito muco nos seus seios nasais, que são aqueles buraquinhos que você tem na cara e junta dentro da sua cara, que na verdade a cara da gente é oca, forma um monte de líquido ali dentro, que é para o próprio equilíbrio do seu corpo, do seu crânio, equilíbrio mesmo, né? Quando você roda e roda e fica brincando de criança de ficar rodando e você fica tonto, é porque o líquido da sua face, o líquido que tem dentro do seu ouvido, se ficou mexendo. Aí você causa tontura e cai no chão, né? Então esse líquido acaba a gente tendo um equilíbrio aí. Mas quando você produz em excesso, enche a sua cara por dentro naqueles seios nasais de líquido e acaba ficando parado ali, gerando uma infecção, né? Então, qualquer bactéria que se aloja ali toma conta daquilo tudo ali, aí começa a ficar uma secreção amarela, de pus, com cheiro ruim, aí vira sinusite. Pronto. Aí seus seios da face dói tudo, dói enxaqueca, fotofobia, uma dor absurda, sabe? Então eu tinha muitos episódios de sinusite, mas é por causa da rinite. É tudo interligado, né? Então a rinite acaba causando muito muco para dentro do seu nariz e esôfago, faringe e tudo, e você sempre sente que tem um bolo na garganta, alguma coisa meio respingando por trás do nariz, aquele que se chama respingamento gotejamento pós-nasal. Então você vai no otorrino, vai lá e acaba envolvendo vários médicos, né? Porque você não sabe se é alergista, se é imuno, se é otorrino, e acaba que você cria depois um protocolo depois de vários anos e tenta conviver com isso. Então, por eu ter aqueles cornetos nasais, que é a carne esponjosa por dentro, né, do nariz, muito crescido, não conseguia respirar, ficava com dor de cabeça, aí tentava respirar fundo assim pela boca, aí cansava, aí acaba ficando com uma postura ruim, também tudo é interligado. Eu tive que fazer uma cirurgia que chama turbinectomia, você faz por dentro do nariz sem corte, nada, fica sedado, sai no mesmo dia, mas com uma tesoura, o cara enfia lá dentro do seu nariz lá e corta aquelas carnezinhas, dá ponto, você fica com algodão dentro do nariz por alguns dias, respirando pela boca. Nossa, menino, e quando tira aquele algodão, parece que tá arrancando o seu cérebro, sabe? Quando você vai embalsamar a múmia e tira o cérebro pelo nariz, aí sai um algodão assim, aí o cara começa a puxar e puxar uns algodão assim do teu nariz, e aí você parece que tá saindo do seu cérebro, mas aí desce e escorre uma água danada, assim, uma cachoeira de água, e de repente você respira um ar tão forte assim que você nunca respirou tão forte assim que dá até uma tontura, uma dor de cabeça, uma vontade de desmaiar. E o ar vem até gelado assim, sabe? Parece que tem mentol nesse ar, porque você nunca respirou assim desse jeito, sabe? Sem aquelas carnezinhas. Então foi isso que aconteceu. Mas você tem que acabar mantendo esse tratamento, não pode deixar a alergia tomar conta de novo, que aquilo é uma carne que cresce. Que bom, né? Se todos o corpo da gente crescesse tudo e regenerasse assim também, né? O braço que cortou nasce de novo, né? Mas não é assim. Mas no caso dessa mucosa aí, você cortou, se não cuidar e ficar tendo alergia de novo, ela vai crescer de novo e vai ter que operar de novo. Então tem que manter com antialérgicos aí, manter fora de produtos que te causem esse tipo de irritação. Tem gente que é muito alérgica a cheiros. Então tem que evitar, né? É bom, para qualquer pessoa é irritante e você tem que evitar isso. Para mim, que não sou alérgica a isso, mas também é uma irritação física que acontece quando você tem perfumes muito fortes, aromatizantes, tinta, produto de limpeza muito forte. Então tem gente que passa isso na mesa deles assim, começa a espirrar.
loucamente, começa a passar mal, se coçar. Então tem que evitar esse tipo de coisa assim, usar coisa mais natural, sabe? Produtos não tão cheirosos assim, produtos de uso pessoal, que você não usa coisa muito perfumada, né? Com aquelas coisas muito carregadas na química, também acaba forçando seu organismo. São certos cuidados que quando a pessoa é alérgica, assim, acaba tendo que tomar. Então, vez ou outra eu tô atacada, tá? Assim, eu já tive que fazer até imunoterapia com vacina, porque eu sou muito alérgica. Então, da primeira vez que eu fiz uns 2 anos e meio, não sei, de tratamento direto. São várias etapas que ele te passa, um médico lá imuno, vai fazer um exame de alergia, vai fazer um furo na sua pele, vários, pega assim, o seu braço, antebraço, as costas, faz um monte de furinho assim, com agulha, bem superficial, não dói nada, e pinga os alergênicos, pinga lá. Ah, essência de, sei lá, de perfume, de tinta, disso, daquilo, e tampa como se fosse um band-aid lá, gigante. Para ele ficar penetrando na sua pele, e aí você espera na clínica meia hora, ou você vai para casa, vai dormir com isso e volta lá. E aí ele vai ver pelo tamanho da bolota que fica vermelho assim, o que reagiu lá no seu corpo, né? Às vezes você tem alergia à picada de inseto, você tem algum cheiro, então o que ficou maior lá vai ser o que você tem alergia e ele vai fazer a vacina específica para o seu tipo de caso. No meu caso aqui, foram as seguintes coisas: alérgenos inaláveis, candidina, que é para candidíase, que eu tive por muitos e muitos anos, uma resistente a tudo, mas eu acho que essa vacina deve ter ajudado bastante, fora com outros hábitos que eu criei também, né? E melhorou. Não, nem acreditei, porque eu tinha desde 2012, estamos em 2022 e agora que melhorou. Então, antígeno imunoestimulante, que é aquele que vai fazer você não produzir tanta estamina assim para atacar seu corpo. Como eu disse no outro vídeo lá, é um frasquinho de coisas injetáveis assim que você usa essa seringa ou de alergia quem tem diabetes, né, insulina, é a mesma seringuinha. E ele faz um frasquinho desse aqui, bota na geladeira e primeiro inicia de 7 em 7, aí depois você pula para 15 em 15 dias, aí depois 21 em 21 dias. Agora, no caso, só falta mais uma aqui e eu vou começar a etapa que é mais forte, sabe? Às vezes é 1 para 1.000, 1 para 10.000, aí vai baixando, 1 para 100. A concentração aqui do antialérgico vai subindo e também você vai usando com mais prazo de mais dias. Então, eu vou pegar agora uma série de 30 em 30 dias e depois eu vou receber alta. Mas, como eu mostrei no vídeo anterior, a minha alergia não melhorou tanto assim, sabe? Ela melhorou no sentido de que eu ia parar no hospital e ia tomar antialérgico e ficava uma semana estragada com antialérgico que dava sono e te deixava dopado e você não podia trabalhar. Mas era uma vez por ano, eu tinha pelo menos um caso desse. E então parou, só virou no máximo aquela alergia e uma rinite que dá para controlar. Esse tipo de antialérgico assim que tem nas farmácias assim, né, eu tomo em caso de crise de alergia de pele. Como eu já falei no vídeo anterior, né, isso aqui, mas ele acabei percebendo que não serve para rinite. Quando eu tô atacada de rinite, não adianta nada para isso. Continua coçando o nariz, o olho, o ouvido, tudo, mas a pele melhora. Pode ser que tenha casos e casos que funcione também, mas para mim isso aqui funciona mais para a parte dermatológica. Então, o que o meu imunologista me passou e o otorrino também, acaba que convergiu, né? Quando eu tô atacada de nariz entupido, coçando, né? Eu uso um corticoide. Eu não tô falando para você usar isso aqui não, gente. Isso aqui não é propaganda. Você tem que ir no seu médico para pegar uma bula, que vai vender com bula lá na farmácia. Mas esse é o antialérgico que eu uso. Ele é um corticoide inalável. Então eles falam assim, olha, o corticoide inalável, ele não é aquele que vai para o sistema nervoso e pode causar um problema autoimune, pode causar diabetes e estria. Não é assim, ele é local, só fica na mucosa lá e age ali.
Então, diz que não tem problema usar todos os dias, não. Mas como eu sou meio desconfiada, não sei de nada assim, então eu uso quando eu tô atacada mesmo. Só que o problema é que eu sou muito alérgica. Se eu não usar num dia, no outro dia já tá coçando. Então eu uso assim, um jato é, em cada narina a cada 2 dias, mais ou menos, assim, sabe? Apesar de ele falar que não tem problema, eu sou meio desconfiada. E no olho tem um antialérgico, antialérgicos específicos, né? Por exemplo, eu uso esse aqui, é um colírio. Aí é uma gota, primeiro ele passa duas, aí vai melhorando a alergia, e depois eu só uso quando dá uma coceira mesmo, porque quando coça o nariz, coça o olho, coça tudo, sabe? Até dentro do ouvido coça. E aí eu uso isso aqui e é um antialérgico, esse já não tem corticoide, pode ser usado todo dia se você quiser. Você não, né? Porque você vai ter que pegar uma bula com o seu médico e usar o que ele mandar você usar, né? Esse aqui foi o meu caso específico. Mas aí eu uso quando eu tô atacada e para de coçar. E tem também, gente, um tipo de rinite que não é causado por alergia, não. Mas minha mantinha, eu também tenho um pouco, né? Que se chama rinite gustativa. Acho que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Mas são pessoas que tomam uma sopa ou um alimento quente ou muito picante, come alguma coisa e o nariz começa a escorrer. Aí você vê lá a pessoa com um lenço de papel escorrendo o nariz, escorrendo. É um tipo de irritação que causa esse tipo de rinite, que é pelo calor, pela temperatura mesmo, por alimentos que são irritativos para a mucosa. Se você for fazer teste de alergia, não vai dar nada, assim, você não tem alergia a nada. Mas, por exemplo, vai comer uma pimenta, uma sopa, apimentada, quente, por exemplo, bebida quente, aí o nariz começa a escorrer. É isso, pessoa que tem rinite gustativa. Não tem o que fazer, é evitar esse tipo de situação irritativa, né? De muito calor, muita pimenta, alimento picante, muito temperado, assim, para não causar esse tipo de irritação na mucosa e não ter isso. Então, é dessa forma que eu acabei levando esse tipo de alergia braba, que eu tenho muita mesmo, e é uma coisa que não vai melhorar. Vai ter que ser um paliativo, né? Tratar durante a sua vida toda, mas dá para ir levando para você ter uma vida razoável, né? Saudável na medida do natural, do possível, sendo bem orientado e fazendo algum tipo de tratamento de acompanhamento, você vai conseguir viver sem ter que chegar no extremo de se operar, como eu fiz. E é isso, pessoal. Obrigada aí por tudo. Um abraço para vocês.